E aí, católico, tudo bem? Estamos fazendo hoje uma versão católica excepcional em virtude aí do ganhador do Oscar, né? Ter sido o Spotlight. Então, pessoal, a gente vai começar, como a gente sempre faz, né? Falando um pouquinho sobre o filme antes da gente começar a fazer a crítica. O Spotlight é um filme que ele ganhou uma certa notoriedade pelo tema que ele trata, né? Então, o fato dele ter ganhado o Oscar de melhor filme não é nem pela qualidade técnica do filme, as belíssimas atuações, as atuações nem são essas coisas todas, né? É mais pela vitrine e pelo tema que é tocado, que é um tema realmente delicado, né? E que atinge a gente de forma direta, né? Nós, eu digo a gente quanto católicos, né? Por tratar justamente da questão da pedofilia dentro do sacerdócio. E tudo que fala de pedofilia dentro do sacerdócio da Igreja Católica é tema, o pessoal já associa, parece que assim, pedófilo é padre, e padre é pedófilo. E aí, isso é, enfim, o filme pegou essa tônica, isso dá mídia mesmo, isso dá polêmica. É claro que a gente entende que existe um esforço midiático, obviamente, para jogar um holofote, né, já fazendo um trocadilho com o nome do filme, né, um holofote sobre esse assunto, sempre tentando ligar, como se já não fosse bastante nos telejornais, ligar a imagem da igreja com a pedofilia. Isso, Márcio, é uma coisa que é muito notória nesse filme. Logo na primeira cena, ele já mostra de cara para que ele veio, certo? Mostra a cena na década de 70, ou seja, já constrói o imaginário da pessoa que assiste o filme, que isso é uma coisa que acontece já há muitas décadas, né? Então, a cena é bem clara, é uma cena de uma delegacia onde está a mãe, a criança, a gente acompanha o promotor de justiça entrando, né? Simplesmente um simples advogado, é um promotor, que entra dentro da sala e o bispo chega e o bispo está conversando com a mãe da criança, dizendo, olha, você tem que ter, você sabe, né, que a igreja ela faz um bom trabalho na nossa comunidade e tal, tipo assim, já conversando com muita, assim, como é que se diz, com muita propriedade, entende? Tipo assim, para mostrar que aquilo ali é um métier, esquema já existe um esquema. Então o promotor chega, o bispo chega conversando, 5 minutos, com a polícia também existe, você vê que não existe imprensa, então o esquema envolve a igreja, a polícia, a imprensa, a justiça. Então parece que assim, a igreja é vista como uma grande máfia nesse filme, certo? Tipo assim, a imagem que é jogada é tipo assim, a igreja ela controla a polícia, controla a justiça, controla os meios de comunicação. É bom deixar bem claro para você que está nos assistindo, e não está aqui defendendo o padre pedófilo não. O padre pedófilo tem que ser preso mesmo, tem que ser expulso da ordem mesmo, entendeu? O cara tem que sair, meu amigo, tem que ser banido. Se o cara é vagabundo, sai. Se não consegue praticar o sacerdócio, se tem uma doença, um desvio de sexualidade, vá-se embora, tá certo? Ninguém tá defendendo. Os caras lá que foram culpados, e era verdade o caso. O filme não tá falando de mentira não. E nem a gente tá dizendo que o filme tá mentindo. A questão aqui é só que existe realmente uma busca de mídia em favor de destruir a Igreja Católica. Você quer um exemplo bem claro que acontece no filme? Em pouquíssimos momentos do filme é retratado a imagem do padre. Não é o padre fulano, o padre ciclano. Na verdade, o padre fulano e o padre ciclano, eles aparecem, praticamente não aparecem no filme. E é substituída a imagem do indivíduo pela da entidade. Então, sempre quando vai tocar nesse assunto da pedofilia, lá no meio do filme, quando eles começam a fazer as investigações, é sempre a igreja. A igreja que é pedófila, a igreja que é coberta, a igreja chegou aqui e resolveu, a igreja tem o controle da situação, a igreja que chega com um advogado, paga uma indenização ínfima para a família da criança que foi abusada, e não existe a imagem do padre, do indivíduo, entende? É como você chegar e dizer, o médico tal fez uma cirurgia que fez um grande erro médico, e ninguém culpa o médico, culpa a medicina, entendeu? E fica o absurdo, né? O que eu acho o mais absurdo é que é criado um cenário de alguns idiotas que dizem que a culpa é do celibato. Meu amigo, o que é que tem a ver celibato, pelo amor de Jesus Cristo, com o cara ser pedófilo? Me explica aí, me diz. Não é porque o cara é celibatário, ele não pode ter relações sexuais e se torna pedófilo. Pô, aí lascou, né? Aí quer dizer que o cara ali tá sem namorado, passou 2 anos sem namorado, agora o cara é pedófilo porque tava sem namorado. Pô, não tem nada a ver, meu amigo, celibato com o cara ser pedófilo. O cara ser pedófilo, ele é um doente, entendeu? Ele é um criminoso, ele tem que ir pra cadeia. Não tem nada a ver com celibato. Se o padre é celibatário, ele é um mau celibatário,
ele vai agarrar a mulher, meu amigo. Né? Aí disse, não, porque o celibato aumenta a tendência homossexual entre os padres. Meu amigo, você não sabe nada, nem de desvio de sexualidade, nada. É porque existe a necessidade de jogar a culpa sempre na doutrina da igreja, na moral, dos costumes, naquilo que a igreja prega como saudável para a sociedade. Então, como você não consegue destruir esse conceito de moral, que é o que o mundo quer destruir a todo tempo, né, da moralidade, que foi um dos maiores frutos que a Igreja Católica deixou para a humanidade, então você tem que atacar a doutrina, atacar os dogmas, você tem que atacar tudo aquilo que é o cerne da igreja para você poder então destruir toda a moralidade que vem por consequência. E é bom a gente deixar bem claro o seguinte, pessoal, não se pode contar a história. Eu vou repetir mais uma vez, o padre pedófilo tem que estar na cadeia. Essa é a opinião da gente. E essa é a opinião da grande maioria dos católicos. A questão aqui é só o seguinte, não se pode contar a história da medicina por todos os erros que a medicina praticou durante todos os séculos, meu amigo. E a história da medicina não é contada por isso, pelas amputações mal feitas, pelas mortes que foram. Não, se você for estudar a história da medicina, vai estudar a evolução da medicina fundamentada nas coisas boas que a medicina fez. Só que com a Igreja Católica não é assim. Não se fala da história de uma entidade quando a gente toca só nos pontos falhos da entidade. Aí o pessoal vai bater as mesmas coisas. Ai, as cruzadas, ai, a Inquisição, ai, a doença dos celibatários, e aí vai. Que os seminários erram, isso é um fato, tá certo? Mas é bom dizer que a mídia deveria tratar o mal com o mal, jogar o holofote no mal. Isso é importante, para que a igreja realmente acorde, para que a igreja tenha a responsabilidade dela, que muitos padres se formam mal por conta de um seminário mesmo que é mal conduzido. Essa é a verdade. Agora, não pode esquecer. O filme começa em 1970, beleza? Em 1968, meu querido, estava morrendo um senhor chamado Padre Pio de Pietrelcina. Por que que ninguém faz a história do cara, meu amigo? Enfim, ou seja, não faz. Por que que não faz? Porque falar bem da igreja católica não é bom. Então a indústria de Hollywood não vai querer fazer, meu amigo, né, um filme de coisa boa da igreja católica. Agora, por que não começa também a fazer um monte de coisa ruim do protestantismo, da religião islâmica? Porque dá uma ideia, meu amigo, quando você vê, me desculpe a franqueza, mas quando você vê uma parada gay, a galera senta o pau na igreja católica porque é uma igreja de homofóbicos. Aí aparece lá cara se masturbando com a cruz, aí aparece lá mulheres nuas, transexuais nus, crucificados. Por que que não faz alusão, por exemplo, ao islamismo? Porque o islamismo, amigo, mata o homossexual. Entendeu? Mas os caras não fazem. Mas sabe por que que não faz? Porque a religião cristã é a religião do amor. Entendeu? O Papa Francisco parece que personifica isso nele. O cara mostra a paz, o amor que a igreja quer pregar. Essa é a nossa igreja. Só que bater na igreja católica pode, porque o Papa Francisco não vai mandar nenhum suicida com o corpo cheio de bomba para a próxima parada gay para explodir todo mundo. Agora vai fazer isso lá no islamismo. Porque o Maomé não condena transexualismo, homossexualismo, bissexualismo, mas todo mundo só fala de Cristo, Jesus Cristo, igreja católica. Pô, peraí, tá de brincadeira comigo. Mas aí a gente também vai ver, não se preocupe, porque fica parecendo que a gente tá assim, vocês falam que existe uma proteção então outras religiões em detrimento da igreja católica quando você fala de filmes de Hollywood. Não se preocupe que a gente vai falar de cada um desses filmes e mostrar, tintim por tintim, que existe sim um protecionismo, uma visão romântica, certo? Não querendo jogar uma religião contra a outra, mas o que a gente está querendo aqui mostrar é que existe dois pesos e duas medidas quando você fala de religião. Porque é muito fácil, meu amigo, você falar mal da religião do Deus do perdão. O difícil é você falar mal da religião do Deus da vingança. Aí ninguém fala, entendeu? Fala e esse filme, morrer, né? Esse filme ele é totalmente construído, Márcio, em todo o seu aspecto, assim, todos os personagens eles levam você a criar esse sentimento de desesperança. Os membros do jornal lá da equipe, que é o Spotlight é uma equipe, certo? Tem um dado momento que eles falam assim, que alguém pergunta, papai, o entrevistado pergunta, alguns de vocês são católicos? Aí todos eles vão dizer, pô, eu fui criado no meio católico, mas um dia eu não sou. Eu sou católico, mas não praticante. Meio que não existe isso, mas tudo bem. Eu sou católico, mas eu vou na missa por causa da minha avó. Ou seja, o filme todo é criado para criar um sentimento de desesperança,
de decepção e de frustração com a igreja. Quer dizer, o filme todo é construído para dizer o quê? Que a igreja é ultrapassada, que a igreja é uma mentira, que a igreja é anacrônica, não cabe mais no mundo moderno, que as pessoas elas podem ser felizes com essa pseudo-verdade, certo? Como se o fato de acontecer essas coisas ruins não faz com que a igreja seja algo que possa ser seguido, certo? Então, é bom a gente esclarecer que, repetindo, a gente não está dizendo que não existem erros e que esses erros também não são acobertados, são, infelizmente, isso é um fato, né? Infelizmente. Não adianta passar o Não adianta. Existem padres pedófilos e o cara é para ser banido, aí vai e faz uma transferência, bota para outra arquidiocese, transfere, isso acontece, isso é um fato. E nós temos que lutar mesmo. E o filme até ajuda a igreja a acordar. Isso é importante. Está dizendo que o filme não é importante, não. É só lembrando que só se constrói o lado negativo. Então nós vamos aqui falar de vários filmes que sentam a pôr na igreja católica e de vários filmes que, tipo assim, o judeu é bacana, por exemplo, lá na lista de Schindler. Estou dizendo que não aconteceu não, meu amigo. Mas eu estou dizendo que tem uma mega produção para falar que o judaísmo é bacana, legal, concordo. Então vamos fazer uma mega produção para falar que a igreja católica é legal. Mas não existe esse desejo. Esse interesse. Não existe. Porque o interesse é fundamentado no credo americano. Então, a indústria cinematográfica tem já é inundado por judeus e por protestantes. Então é lógico que vai fazer o quê? Entendeu? E aí quando vem um filme, por exemplo, como A Paixão de Cristo, que nós também vamos falar em outra oportunidade, aí vem crítica do mundo todo dizendo que o filme é antissemítico. Pô, mas peraí. Aí o pessoal não pode estar... É dois pesos, duas medidas rasgado, né? Não é um negócio que vamos disfarçar aqui para negar. É isso que irrita, entendeu? O que me irrita, o pessoal diz, o cara está alterado, mas é porque o que irrita é saber que as pessoas só ensinam o que não presta da igreja católica. Digamos, nas megas construções cinematográficas, replica o que nós aprendemos nos livros de história, que é a igreja está errada, ponto final. E só pra gente terminar assim de forma rápida essa ligação direta com o filme, porque a gente quer mostrar qual é o contexto que é importante. Não é só você simplesmente dizer que o problema é da igreja, é nos Estados Unidos e transferir isso para uma série de lugares. Nós vamos falar também do contexto americano da pedofilia. Só para terminar, o filme ele encerra assim com vários socos no estômago, certo? Inclusive para a pessoa que ela não tem uma fé muito firme, eu não acho tão interessante assistir esse filme, porque você vai também entrar na onda que os caras querem. Eu assisto porque a minha fé é muito sólida, então eu não me abalo, mas mesmo assim você sente verdadeiros socos no estômago. Eles batem muito em João Paulo II e no Papa Bento XVI, porque pegou meio nesse intermédio, 2002, aí pega... O Bento XVI entrou em 2005, né? Então pegou meio esse tempinho. E esses dois papas, o Papa João Paulo II, o que você vai dizer de um cara desse? Um cara que protegeu a juventude, é um papa da juventude, a juventude católica, que tem 1 trilhão de grupos de jovens católicos que se chamam São João Paulo II, o cara que defendeu, aí tipo, mancham. Recentemente queriam manchar a imagem de São João Paulo II com uma suposta relação afetiva que ele teria com a mulher. Gratuito, gente, sem estudo, sem embasamento. Então batem também nele com relação à pedofilia. O meu pai dizia muito para mim, meu filho, esse papa era muito bom, mas era um cara que protegia pedófilo. E o Bento XVI também da mesma forma, protege os pedófilos, não sei o quê. Só para ficar bem claro, o Papa Bento XVI, isso você não vai escutar em lugar nenhum, do período, eu tenho aqui os dados, ó. No período de 2008 a 2012, o Papa Bento XVI, ele afastou 400 clérigos da igreja. Não é tipo assim, pegou daqui e botou para lá, não. Ele removeu do seio da igreja. Esses caras, eles não são mais padres, certo? Por conta disso, você ouve falar isso em algum lugar? Ninguém escuta, cara, ninguém escuta. No site do Vaticano, se você abrir, tem uma seção lá, tá aqui o nome da seção. É uma seção que é abuso de menores, isso é o site do Vaticano em português. Se você, mas eu não vou porque deve estar em italiano e inglês, não, tá lá em português, é só você acessar o site que tem lá. A seção é abuso de menores, a resposta da igreja. Lá tem todos os documentos, Márcio, da Santa Sé, que demonstram qual é o procedimento que a igreja faz em caso de pedofilia, quais são as estatísticas. Mas é maquiado, não sei o que e tal, mas tudo na vida é maquiado, nada é perfeito. Mas existe um esforço concreto da igreja católica de combater esse mal. Porque chega, cara, todo mundo bate, faltam pessoas, e é muito triste você ver que faltam católicos que defendem a igreja católica.
que concordam e baixam a cabeça e dizem realmente é um problema e fica por isso mesmo, entende? Então, vamos entrar na contextualização. Pessoal, é importante também que a gente tenha em mente que o problema da pedofilia nos Estados Unidos é um problema crônico e bastante sério. Vai muito além dessa simples discussão que o filme traz, certo? Os Estados Unidos são o quarto maior país em pedofilia, em casos de pedofilia do mundo. Ele perde apenas para a Rússia, para a Noruega e para o Reino Unido. Nos Estados Unidos nós temos atualmente 400 mil pedófilos ativos e registrados, ou seja, isso é o que a negada sabe que existe. Se a gente pegar esse mundo amostral, que é mostrado no filme de décadas, que não é só desse ano, dos 240 padres, nós temos o valor exorbitante de 0,06% dos pedófilos. E onde é que estão esses pedófilos? Eu gostaria de trazer à tona esse artigo que eu achei bastante interessante, que é intitulado Além das maçãs podres no sacerdócio, quem os pedófilos realmente são. E esse artigo é bem enfático, não só esse, mas vários artigos são enfáticos em dizer que o problema da pedofilia está, na sua grande maioria, 70% dentro de casa. São os pais, são os amigos, são os parentes, tios, babás, empregados que trabalham em casa. Então esse é que é o mundo amostral. Então esse artigo é bem enfático em dizer que a maioria desses casos, a criança ela tem um íntimo contato com o cara que vai abusar dela, com o pedófilo. E apenas 10 a 15% é de pessoas que não têm uma ligação direta com essa criança. Que aí poderiam entrar professores de educação física, que também é um mundo amostral muito grande. Na Itália, são 100 padres pedófilos, mas de casos de pedofilia, né, de professores de educação física, esse número aumenta para 6 mil. E onde é que está o filme que fala da problemática da pedofilia entre os professores de educação física? Não existe esse dado, certo? Então, só para concluir, eu gostaria de concluir com a fala desse artigo, né, que eu li, que ele diz o seguinte, que o problema do abuso sexual infantil ele é muito maior do que apenas maçãs podres no sacerdócio. Esse artigo ele mostra claramente que nós estamos lidando com maçãs podres potencialmente em qualquer lugar. E aí cabe, Márcio, a gente deixar esse aviso. Pais, alertem os seus filhos, eduquem os seus filhos para evitarem e conseguir sair dessas situações. É o melhor que nós podemos fazer. Não adianta só jogar a culpa na igreja. O problema ele é muito maior do que isso. E é isso, a gente quis fazer o comentário do Spotlight, né? Porque muitas pessoas nos pediram até, porque ficam sendo perguntados, né? Os católicos realmente, o pessoal pergunta, e aí o que é que tem para dizer para esse filme, né? Então, fica aí o vídeo, tá certo? Eu peço a vocês que compartilhem, tá certo? Vai lá, se inscreve no nosso canal, Maior Sonho, compartilha, tá? Porque aí as pessoas vão poder entender um pouco mais. Não vai ficar vendo só de um lado. Chegam a falar, depois da repercussão do último vídeo, né, do último Versão Católica, as pessoas têm falado com a gente, poxa, achei legal a abordagem de vocês, muito bom, muito massa. Mas esse trabalho ele só vai pra frente, ele só vai conseguir alcançar mais pessoas se você tiver a proatividade, a coragem de compartilhar, de mostrar para os seus amigos. Porque nós estamos falando não apenas da doutrina católica, mas de um problema social sério. Então curta, compartilhe, mostre aos seus amigos, se inscreva no canal. Isto é Versão Católica. Até a próxima.